No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a nova medida que o Reino Unido quer implementar nas habitações. Pontos de carregamento nas novas construções para veículos elétricos. Coloque o fone no ouvido e curta a notícia de hoje que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Veículos elétricos, um tema sempre escaldante para quem é amante de carros a combustão. De facto, a mobilidade elétrica veio dar um novo ar no que diz respeito aos automóveis. E toda a tecnologia que os elétricos trazem fazem muita gente sonhar alto. Aqui em Portugal sempre foi um tema polémico, ainda que os elétricos cada vez mais tenham ganho o seu espaço, onde a procura, em alguns casos, supera a oferta, e nem sempre as concessionárias conseguem dar resposta aos pedidos. Mesmo que os elétricos tenham as suas limitações, como por exemplo a questão da autonomia, ainda há falta de pontos de carregamento em todo o território nacional, o tempo de carregamento e por aí vai. As vantagens que eles trazem fazem muitas pessoas colocarem na balança se vale a pena ou não assumir o risco. E por falar em falta de pontos de carga, a notícia que vos trago hoje tem mesmo a ver com isso. Recentemente, o Reino Unido anunciou que quer acabar de uma vez por todas com os veículos elétricos nas terras da Sua Majestade até 2030. Não é segredo nenhum que existem vários países na Europa exatamente com a mesma vontade que o Reino Unido, inclusive algumas fabricantes de automóveis tomaram a mesma decisão com a mesma data que ainda agora mencionei. A nova medida que o Reino Unido pretende exigir é que as casas que sejam construídas a partir do próximo ano de 2021 possam conter pontos de carga para veículos elétricos. A nova legislação deverá fazer parte da estratégia britânica para reduzir consideravelmente as emissões de dióxido de carbono e dessa forma conseguir ser líder mundial em questões de sustentabilidade ambiental. Um anúncio que estará para breve por parte do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, segundo a Sky News. Além das novas casas, as propriedades que sofram grandes remodelações ou até mesmo restaurações diversas também serão reforçadas a incluir pontos de carga. Indo ao fundo ao detalhe desta medida, é de se esperar que estejam incluídos no pacote casas, prédios não residenciais, renovações ou remodelações em propriedades com mais 10 lugares de estacionamento. Os pontos de carga futuramente instalados serão utilizados para carregamento de veículos totalmente elétricos, bem como os veículos híbridos plug-in. Um facto curioso e que reforça o que eu já falei no episódio recente é que este ano as vendas dos carros elétricos aumentaram 107% em relação ao primeiro semestre do ano passado, ao mesmo tempo que as vendas dos carros a combustão caíram 34%. Até mesmo de acordo com o The Times, por prever a venda de milhões de carros elétricos, o governo do Reino Unido já propôs que os pontos de carga sejam obrigatoriamente desligados a quando dos picos de grande procura. Eu não sei quanto a vocês, mas a mim esta notícia não me surpreende rigorosamente nada, porque se vocês realmente forem seguidores regulares deste canal de podcast, sabem perfeitamente que eu já trouxe imensos episódios a apontar baterias neste sentido, ou seja, já tenho trazido imensas notícias que apontam que várias marcas, fabricantes, países, governos tenham estado a tomar decisões, a apontar baterias, a apontar o foco neste sentido. Ou seja, a questão de sustentabilidade ambiental, esta questão do dióxido de carbono tem sido uma grande preocupação nos grandes países e principalmente nas grandes cidades que acabam por ser as capitais normalmente dos países, por exemplo, da Europa e por aí fora, tem sido realmente uma dor de cabeça
e cada vez mais tem-se tomado medidas neste sentido. Talvez o que se possa criticar nesta notícia, com esta medida do governo britânico, é a imposição destas medidas, ou seja, não dando a liberdade de escolha de as pessoas poderem escolher o caminho que elas querem seguir, ou seja, são impostas por lei estas questões e elas obrigatoriamente vão ter que seguir. Mas também, se não for assim, a verdade é que esta geração, ou seja, o ser humano nos próximos anos, por iniciativa própria, não vai ter o discernimento por iniciativa própria realmente tomar este tipo de decisão. Talvez se tivéssemos países com mais sentido de responsabilidade, com um foco principal e com a preocupação máxima nesta questão da sustentabilidade ambiental, se calhar não haveria a necessidade de determinados governos, de determinados países terem a necessidade de impor estas questões. Ou seja, quer isto dizer que se as pessoas realmente tivessem respeito uns pelos outros, se as pessoas tivessem respeito pela natureza, tivessem respeito por este planeta Terra e por aquilo que ele nos tem oferecido há milhões e milhões de anos, talvez não fôssemos obrigados a ter que agir desta forma. Ou seja, teríamos nós, por consciência, praticamente a obrigação, teríamos a consciência e o respeito para no dia a dia termos o sentido de olhar para o ambiente de outra forma. Aliás, ainda reforço mais, vários estudos têm sido desenvolvidos nestes últimos anos que comprovam que realmente o planeta tem emitido os seus sinais que demonstram que mais dia menos dia isto terá o seu fim. Ou seja, o facto do ser humano não tendo demonstrado o seu respeito ao longo destes milhares de anos tem agora as suas consequências. Tivemos a prova disso mesmo quando em março de 2020, quando arrebentou a pandemia e que fez o planeta parar drasticamente por conta da questão do confinamento, vimos imagens reais que vieram de Itália, que vários animais que estavam afastados da costa há vários anos, que deram o seu regresso, o seu retorno, mostraram a sua cara e até mesmo a água, que tinha uma imagem extremamente escura nestes últimos anos, de repente a água ficou com uma cor mais limpa, mais clean, com um brilho que já não se via há vários anos. As condições climáticas, as catástrofes naturais, como agora tivemos recentemente o vulcão La Palma em Espanha, são sinais que demonstram que a natureza está a expor cá para fora, que o planeta Terra está a expor cá para fora os erros do ser humano. Ou seja, para contrariar toda esta situação, ou para tentar evitar que a gente cheguemos a um fim mais iminente, obviamente que depois os países e os governos que tenham algum juízo e que demonstrem alguma preocupação com estas questões da sustentabilidade ambiental, acabam por se reunir e tomar decisões neste sentido, e uma delas realmente passa por reduzir drasticamente o dióxido de carbono, que tem sido realmente uma das grandes lacunas neste planeta. Depois, para piorar ainda mais a situação, infelizmente estamos a viver numa era onde o negacionismo e o obscurantismo têm reinado nestes tempos, ou seja, estamos a viver numa era em que este negacionismo, este obscurantismo, aliados às questões das redes sociais, que é onde se propaga essas informações, acabam por fazer uma espécie de lavagem cerebral à sociedade, acabam por fazer com que pessoas que no passado acreditavam numa coisa passaram a acreditar noutra, e assim depois tudo junto forma um bolo, forma ali uma bola de neve que vai crescendo cada vez mais e faz com que pessoas que antigamente demonstravam grande preocupação ou mostravam grandes preocupações neste sentido de preservar o planeta, de repente mudaram a sua postura, mudaram o seu conceito, mudaram a sua visão no seu dia-a-dia e começaram a demonstrar práticas que eram completamente impensáveis no passado. Claro que, olhando para o propósito da notícia de hoje, e aí é que está o foco, obviamente que eu acredito no fundo que o governo britânico não esteja totalmente inocente nesta história. Acredito que realmente existam outros interesses por detrás. É claro que acredito que haja gente que vá ganhar dinheiro à conta desta situação, mas se a gente olhar para o princípio da notícia em si, para aquilo que está a ser implementado com o propósito dessa medida, acaba por ser uma medida que tenha que se aplaudir. Claro que isso vai ter um custo para o contribuinte britânico, que vai ter que pagar, obviamente, por conta da implementação da obrigatoriedade destas medidas, mas o que é certo é que depois
isto a nível de retorno a médio e longo prazo, obviamente que tem os seus benefícios, vai ter as suas vantagens, e por isso acredito eu que as vantagens e os benefícios vão ser infinitamente superiores às desvantagens. Por isso, se queremos prolongar a nossa estadia neste planeta Terra, podermos cuidar daquilo que nos foi dado de graça, nada mais justo que realmente a gente tenha que desembolsar alguma coisa para termos um retorno muito mais positivo, muito mais alegre, com sabor a vida, e em vez de estarmos a olhar as catástrofes que têm acontecido regularmente. Agora, se existem outros interesses, se existem empresas, pessoas que vão ganhar com toda esta situação, prontos, faz parte da vida, infelizmente para termos as coisas da forma como temos, tem que haver outras contrapartidas, é a vida, as coisas funcionam tal e qual como elas são, não há assim muitas voltas que a gente possa dar em relação a isto, mas o fundo e o princípio da implementação desta medida é um princípio bom. Posto isto, para finalizar, se de facto a médio e longo prazo o futuro vai ser os carros elétricos, então nada mais justo que a gente podermos preparar a nível das nossas habitações com estes módulos, com estes pontos de carregamento, para que possamos estar mais bem preparados para aquilo que o futuro nos reserva. O que nos reserva parece ser bastante tentador, bastante promissor, pelo menos é o que indica os últimos estudos que têm sido feitos nestes últimos anos relacionados com os veículos elétricos, relacionados com a mobilidade elétrica, todos os benefícios, todas as vantagens que isso traz para o cidadão, para o ser humano em si. Claro que nem tudo é perfeito, a gente sabemos que as fábricas que são construídas e que produzem as questões das baterias, etc, obviamente que trazem bastante prejuízo para o ser humano, e o resultado final parece ser bastante promissor. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.